Máquinas injetoras verticais. Como será que é isso? E principalmente, para que serve esse tipo de máquina? Para saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das máquinas injetoras verticais. Como é a aparência dessa máquina? Como é que você reconhece uma máquina vertical? E principalmente, para que serve quando a gente usa uma máquina injetora vertical? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é mais um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Spiral do Brasil, ou como mais provavelmente você conhece, pela Spiral do Brasil, que é líder mundial em componentes para fixação de peças. Conhece um pouquinho mais da Spiral aí? A Spiral é líder mundial no segmento de componentes para fixação. Aqui no Brasil, conta com uma equipe super especializada de engenharia para te ajudar a selecionar a melhor solução de fixação, dimensionar e aplicar os componentes no seu produto. No site da Spiral, e o link está na descrição aqui desse vídeo, você ainda encontra uma série de informações técnicas sobre os componentes de fixação. Pode fazer facilmente o download de catálogos e manuais técnicos com as especificações de cada componente, recomendações para aplicação e dimensionamento, além de estudos de casos. Entre os produtos da Spiral, você vai encontrar pinos elásticos, calços e especialmente os insertos metálicos e limitadores de compressão. Os insertos metálicos auxiliam na montagem de peças plásticas com parafusos e os limitadores de compressão evitam que ocorra perda de força de aperto com o passar do tempo. A Spiral é líder mundial no segmento de componentes para fixação, com fábricas e escritórios comerciais em todo o mundo, inclusive no Brasil, com uma equipe preparada para te atender. Entre em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo ou pelo link, que também está na descrição. Alguns recados aqui do canal também. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa a sua curtida e o seu comentário para que esse vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E faz a sua parte. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos para que a gente leve informação técnica de qualidade para todas essas pessoas. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, patrocinar algum vídeo específico, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Finalmente, fique atento a todas as comunicações nas minhas redes sociais, porque em maio o curso presencial que você tanto pediu e eu vou anunciar nos próximos dias o tema, como faz para garantir a sua vaga. As vagas vão ser limitadíssimas, então fique ligado, fique ligada para garantir a sua vaga assim que ela for divulgada. Em maio, logo logo você vai saber qual vai ser esse super curso presencial, um dia inteiro comigo. Legal? Muito bem, vamos entrar no conteúdo do nosso vídeo. Como sempre, tem um PDF que você vai poder baixar. O conteúdo e o link estão aqui na descrição desse vídeo e a apresentação está aí na tela para você. Agora, vamos falar a respeito de máquinas injetoras verticais e para que elas servem. Te lembrando que esse é um conteúdo apoiado e trazido até você pela Spiral do Brasil, líder mundial em componentes de fixação. Legal? Muito bem. Vamos, para a gente falar um pouco das injetoras verticais, primeiro de tudo é importante a gente relembrar uma máquina injetora, né? Então aqui eu tenho uma imagem de uma máquina injetora convencional, né? E o que tem numa máquina injetora? Se a gente olha para uma máquina injetora, o que a gente reconhece nessa máquina? Primeira coisa que a gente reconhece é uma unidade chamada de unidade de injeção. É onde a gente vai ver lá um funil de alimentação, onde o material plástico em grânulos é alimentado na máquina,
onde a gente vai ter todo um sistema de acionamento que pode ser hidráulico, como nesse caso que eu estou mostrando para você, ou pode ser elétrico também, vai ter um motor elétrico aqui atrás, que faz o acionamento de toda essa unidade, movimenta ela para frente, para trás, e também tem aqui o cilindro de plastificação, ou canhão da máquina, como é mais comumente conhecido também, e aqui dentro a gente tem a rosca ou parafuso de plastificação. É aqui que o material vai ser fundido, derretido, e é onde vai ser gerada a pressão para que ele seja injetado no molde de injeção. E esse molde fica montado, então, na próxima unidade, que é chamada unidade de fechamento, ou a prensa da máquina. O molde fica nessa região aqui, a gente tem um moldezinho montado, a gente tem as placas, né, a placa fixa, a placa móvel, e aqui atrás todo o sistema de fechamento com acionamento hidráulico ou elétrico também, dependendo do tipo de comando que a sua máquina tem, né, do tipo de acionamento, toda a parte mecânica de como é que faz essa movimentação. Existem vários tipos, não vai ser o foco desse vídeo, mas aqui é a chamada unidade de fechamento. Essas duas unidades são muito importantes porque elas definem o tamanho da máquina. Normalmente a gente dimensiona a máquina primeiro pelo tamanho da unidade de fechamento, em toneladas de força de fechamento, qual que é a força que a máquina é capaz de gerar para manter esse molde fechado, e também pela unidade de injeção, um volume de injeção ou em gramas de material que podem ser injetados no molde. Eu tenho vídeos a respeito de dimensionamento de máquina e eu vou deixar o link aqui em cima, né, o cardzinho, para você poder assistir caso seja do seu interesse, tá? Mas essas são as duas unidades principais da máquina. Depois a gente ainda tem aqui embaixo o chassi, onde suporta toda essa estrutura, né, das duas unidades, e também acomoda toda a parte de comando, válvulas hidráulicas, se for uma máquina hidráulica, toda a parte de comando elétrico, eletrônico, todo o computador da máquina, tanque de óleo também, se for uma máquina hidráulica, fica tudo acondicionado aqui no chassi, organizado. Vai depender muito do fabricante, de como é que é, de como é que é organizado isso daí, mas normalmente fica tudo aí no chassi. E finalmente a gente tem também o CLP da máquina, né, o controlador programável da máquina, que é basicamente a interface que o operador pode inserir os dados, inserir todos os parâmetros que vão controlar o funcionamento e a movimentação desse equipamento, tá? Então essa aqui é uma máquina injetora. E essa é a máquina típica, a máquina mais comum que a gente vê no mercado, que a gente chama de máquina injetora horizontal. Ela está toda em linha horizontal aqui. E principalmente o que define se uma máquina é horizontal é a orientação da unidade de fechamento, da forma como o molde abre. Se você perceber, essa máquina está orientada nesse eixo aqui e o molde se movimenta, ele abre e fecha na horizontal. Então, essa é uma máquina chamada de máquina injetora horizontal, ou simplesmente máquina injetora porque é o padrão, é o mais comum que a gente tem no mercado e é como você vai reconhecer praticamente 90% ou mais das máquinas que estão no mercado. Tá certo? Então essa é uma máquina injetora convencional, como você já conhece, máquina injetora horizontal. Agora, as máquinas podem ser também verticais e normalmente, como eu falei para você, o que vai definir é a orientação do eixo de abertura do molde. Então, ao contrário de uma máquina injetora horizontal, se a gente tem um molde que se abre na vertical, de cima para baixo, a gente tem o que a gente chama então de máquina injetora vertical. E existem alguns tipos. Esse primeiro aqui, onde a gente pode ver o cilindro de abertura e fechamento, aqui as placas da máquina, onde a gente vai montar o molde, né? Na vertical, você percebe que essa máquina abre e fecha na vertical, e a unidade de injeção mantida na horizontal. Então essa é uma configuração possível de uma máquina injetora vertical. Lembrando que o que caracteriza ela ser vertical é o eixo de abertura do molde, tá? Então, a gente tem aqui nesse caso o molde abrindo na vertical, uma máquina injetora vertical, mas a unidade de injeção ainda mantida na horizontal. Existe também a possibilidade da gente ter a máquina vertical, com a abertura do molde. Aqui a gente vê a placa da máquina, a outra placa da máquina aqui, as colunas que fazem a abertura e fechamento do molde, mas com a unidade de injeção também na vertical.
Tá? Isso vai depender do fabricante, vai depender de como é o projeto da peça, o projeto do molde, enfim. Mas é uma configuração possível para essa máquina também. Ou seja, você ter tanto a abertura e fechamento do molde na vertical, caracterizando uma máquina vertical, mas também a unidade de injeção trabalhando no mesmo eixo. Tá? A gente pode ter, inclusive, máquinas que são móveis, que são híbridas. Elas podem trabalhar tanto na horizontal quanto na vertical, dependendo da situação, e a gente vai ver os critérios para quando a gente precisa ou pode ser interessante trabalhar com uma máquina vertical. Isso dá uma certa flexibilidade para você, de forma que quando você estiver trabalhando com um molde convencional, um molde que não necessita de uma máquina vertical, você tem uma máquina tradicional, horizontal, e se você precisar, você pode rotacionar todo o sistema. Nesse caso aqui ele rotaciona as duas unidades e você tem então uma máquina horizontal. Abertura e fechamento do molde na vertical, perdão, uma máquina vertical com abertura e fechamento na vertical e também com o cilindro, o canhão da máquina trabalhando na vertical aqui. E finalmente a gente tem uma máquina que ela é vertical, ou seja, abre e fecha o molde aqui dentro dessa estrutura aqui na vertical. A gente tem a unidade de injeção aqui atrás, que está toda protegida por essa carenagem, mas principalmente nós temos uma mesa rotativa, que permite que, enquanto uma metade do molde esteja trabalhando e recebendo a injeção do material aqui na unidade de fechamento, a gente tem a outra metade aqui fora, seja para um processo de montagem e desmontagem de insertos, algum tipo de manuseio da peça, algum tipo de operação que tem que ser feita fora do ciclo. Tá? Então essa máquina ela é uma mesa rotativa que pode ter uma, duas, três, algumas estações diferentes. Né? Então tem uma estação que está recebendo a injeção aqui fora e uma ou várias estações aqui fora do molde que vão receber todos esses trabalhos que vão acontecer enquanto a outra metade do molde está recebendo a injeção. Tá? Então alguns tipos de máquinas injetoras, os mais comuns, verticais, que você pode encontrar. Mas beleza, por que eu vou usar uma máquina injetora vertical? Quando é interessante utilizar uma máquina injetora vertical? E principalmente se é interessante ter uma máquina injetora para um molde simples ou uma máquina injetora vertical que tenha a mesa rotativa. Tá? Então o primeiro motivo é quando a gente tem moldagem com insertos. Né? Se você se lembra, eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito da moldagem com insertos, como esse que é fabricado e fornecido pela Espirol, tá? Que patrocina aqui esse vídeo, traz esse vídeo até você. Então esse aqui é um tipo de inserto. Eu vou deixar o cardzinho aqui para você ver o vídeo que eu falo sobre insertos metálicos. Tá? Então quando você tem moldagem por insertos, e você quer simplificar a colocação desses insertos na máquina, né? Lógico que eles podem ser trabalhados em uma máquina horizontal, mas você quer simplificar a forma como esse inserto é fixado no molde, ou se você quiser trabalhar ou precisar trabalhar com insertos que não são padronizados como esse daqui, que tem um formato mais diferente, como uma chapa metálica, almas metálicas que vão ser inseridas na cavidade para ser totalmente recobertas pelo material plástico, pode ser interessante trabalhar com uma máquina vertical para fixar esse inserto no molde por gravidade. Então, na hora que você coloca o inserto no molde, a própria força da gravidade atua nesse inserto, mantendo ele no lugar, sem precisar de muitos elementos de fixação do inserto dentro da cavidade do molde. Então, pode ser uma alternativa bem interessante de simplificar a fixação do inserto dentro da cavidade, usando a força da gravidade, uma vez que a gente tem aqui a máquina trabalhando na horizontal, na vertical. Existe também a possibilidade de montagem, tanto de insertos quanto de componentes do molde, fora de ciclo, como eu falei. Então, se você tiver uma mesa rotativa, enquanto uma parte do molde está recebendo a injeção de material, está passando pelo processo de injeção, recalque, a outra parte do molde pode estar aqui fora, passando por um processo de refrigeração adicional, onde a gente otimiza o ciclo de moldagem, mas principalmente permite que o operador vá montando os insertos no molde, ou o robô vá montando os insertos no molde, fora do ciclo, ao mesmo tempo que está acontecendo a injeção. Isso pode otimizar o ciclo
de moldagem, tá? Então, se você precisar também manusear elementos do molde, então, às vezes o molde tem um macho manual que você precisa colocar para formar alguma parte, algum detalhe do molde, ou algum núcleo que precisa ser desrosqueado manualmente da peça, a utilização desse tipo de máquina com mesas rotativas e vertical permite que você manuseie tudo isso fora do ciclo, enquanto a injeção e recalque está acontecendo lá, você está trabalhando nessa outra metade do molde, e a hora que você acabar, o ciclo continua e você otimiza sem ter um tempo morto, um tempo parado no seu processo. Então é outro motivo pelo qual usar uma máquina injetora vertical. Tá? E finalmente, otimização de resfriamento. Como eu falei, se você tem um resfriamento às vezes muito longo ou que precisa de algum processo adicional de resfriamento, de manter a peça dentro do molde mais tempo, o que pode acontecer é que a mesa rotativa vai girar esse molde para fora, ele vai ficar resfriando fora do ciclo, enquanto uma outra metade do molde está recebendo lá a injeção e o recalque. Esse resfriamento acontece aqui fora. Depois você pode ter um outro estágio ainda fora de ciclo para montagens e desmontagens, extração da peça, e aí só depois esse molde volta para o ciclo, mas você tem sempre uma metade do molde recebendo a injeção, uma metade do molde resfriando e uma metade do molde trabalhando aqui com montagem, desmontagem, extração da peça, de insertos, enfim, do que for necessário. Então você consegue otimizar o ciclo e o resfriamento do processo também com as máquinas rotativas verticais, o que permite que o operador trabalhe fora de ciclo no molde, tá certo? Então esses são os motivos e é assim que funciona uma máquina injetora vertical. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que insight que ele te deu para resolver algum problema que você esteja passando aí no seu trabalho ou para desenrolar algum projeto que você esteja desenvolvendo. Me conta a sua história, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda um e-mail, me manda uma mensagem para eu saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que vão te ajudar no seu trabalho. Conheça os meus cursos online que estão aí na tela e fique atento, fique atenta ao lançamento do curso presencial que vai acontecer em maio. Nos próximos dias você vai saber tudo a respeito desse curso e como garantir a sua vaga, tá certo? E se você quer ter acesso a mais recursos educacionais, faz como esse pessoal aqui do lado e se torna membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro que está aqui embaixo, para ter acesso a vídeos exclusivos, lives e muito mais. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!